Olha, a gente já falou sobre uso de máscara, gripezinha, esse monte de diversionismo que é colocado à nossa frente todos os dias, que acaba desviando, infelizmente, a atenção de parte do país daquilo que fundamentalmente importa, não é? Para onde a gente está indo, qual é o plano desse governo para os próximos 2 anos, de que forma a gente vai recuperar essa retração no PIB que aconteceu por causa da Covid-19, e é essa a nossa função aqui na Rádio Bandeirantes, colocar esses assuntos fundamentais em discussão. Por isso que a gente convidou mais uma vez a economista Zeina Latifi para falar ao vivo com os nossos ouvintes. Zeina, bom dia, obrigada por falar conosco. Bom dia, é um prazer. Muito obrigada. Então, queria começar por aí mesmo, viu, Zeina? Acho que é o que a gente se pergunta todos os dias, né? Nesse momento aqui, o retrato de 27 de novembro, olhando para frente, 2021 já batendo a nossa porta. Que cenário você enxerga em relação à nossa economia no ano que vem? E qual é o seu grau de preocupação em relação à inflação? Hoje a gente teve a divulgação do IGPM, mais uma vez, com esse índice em alta, avançou 3,28% em novembro. Qual é o cenário que você vê em relação a isso, Zeina? Bom, então, de uma forma geral, nós não estamos num quadro que a gente está à beira de um desastre econômico, mas também não dá para a gente ser ingênuo achar que o Brasil vai continuar nesse ritmo de recuperação econômica que a gente tem visto desde o mês de maio, na verdade, que foi a volta normal de uma economia que foi aos poucos se acostumando com o isolamento e também relaxando o isolamento, mas certamente o impacto de muitas políticas públicas, principalmente o auxílio emergencial, que foi muito além de um socorro temporário, acabou sendo uma medida que estimulou a demanda. Então, a primeira coisa é essa, a gente está vendo uma volta importante, num ritmo mais forte do que se imaginava lá atrás, em função principalmente das políticas governamentais, mas é claro que isso passa, isso é um efeito temporário, então a tendência é de uma acomodação. Não vejo um cenário que a gente iria para um total desastre, no sentido do governo começar a fazer políticas muito irresponsáveis e a gente ter rapidamente uma deterioração da economia, não nesse sentido. Mas eu vejo um quadro econômico no ano que vem, de certa forma, muito desafiador, e aqui vai depender muito, o quão desafiador vai ser, vai depender muito das sinalizações do governo em relação à sua política econômica. Qual o compromisso com a arrumação das contas públicas, e que não é que vai arrumar da noite para o dia, a gente sabe disso, não se trata disso, mas mostrar o plano de voo, como se fosse uma pessoa que tivesse ali com as finanças muito ruins. Ela não vai conseguir resolver rapidamente, mas ela pelo menos tem que dizer o que ela está fazendo para melhorar a sua situação. É isso que o governo está falhando, e não adianta pôr a culpa no Congresso, isso aí é responsabilidade do governo. Não se trata de simplesmente jogar a batata quente ali e falar, não, o Congresso não está aprovando as reformas. Isso tem que ser pautado pelo presidente internamente, depois no Congresso negociar, mostrar prioridades, enfim. Aqui é regime presidencialista, esse é papel da presidência. O que acontece é que se o governo errar nesse caminho e mostrar uma gestão que perde energia com assuntos secundários, que não vai no âmago do que é, e aliás, antes de falar de economia, a gente tem que garantir que não vai perder a batalha da vacinação, a gente perdeu tantas batalhas aqui na saúde, não podemos perder essa batalha, porque isso é essencial para a gente ter a normalização do funcionamento da economia, mas enfim, isso foi um parênteses. Se a gente for para esse cenário de um governo que tem essa dificuldade, claro que a gente vai estar falando de uma inflação que não explode, não, mas é uma inflação mais alta, mais volátil, que dá dor de cabeça para as pessoas, uma taxa de câmbio que a gente já tem visto extremamente volátil, que machuca o setor produtivo, que inibe tomadas de decisão olhando mais o longo prazo, porque você vê um ambiente macroeconômico mais instável. Então, são pioras que a gente vai tendo na margem. Então, 2021, nesse sentido,
é um ano que eu acho bastante desafiador. Economista Zeina Latifa conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. A senhora menciona a política que não pode ser irresponsável, fala da aprovação das reformas, que são urgentes, mas também fala das perdas de oportunidades. O Brasil já perdeu essas oportunidades de fazer as reformas, aproveitando a crise, inclusive, como momento ideal para convencimento de todos os envolvidos da urgência, da necessidade, da premência dessas reformas. Quando isso não vem do próprio presidente, isso poderia vir do Congresso. Mas o nosso Congresso quer gastar. Para 2021, a senhora acha que o teto de gastos vai ter que ser revisto ou que nós teremos mais impostos para a população? Acho que as suas colocações foram muito importantes. Só fazendo um breve parênteses, antes de discutir teto de gastos, enfim, o Brasil vem vindo, quer dizer, não é de já, a gente vem perdendo muitas oportunidades. Foram muitos anos sem fazer reforma estrutural, deprimindo o nosso potencial de crescimento, dificultando o ingresso de pessoas no mercado de trabalho. Nós temos aí uma legião de jovens despreparados para o mercado de trabalho e sem oportunidades, porque não arrumar emprego na idade certa pode comprometer a vida profissional de uma pessoa. Então, retomamos as reformas no governo Temer, continuou em algum momento com o governo Bolsonaro, a gente teve ali a Previdência, e algumas reformas estão saindo. A questão tem uma questão fiscal, tem um problema fiscal que está no âmago dessa insegurança, dessa incerteza na economia, e aqui a gente não pode perder essa oportunidade que a crise traz de forçar o debate político, o debate com a sociedade de reformas que são essenciais para conter o crescimento dos gastos públicos e, mais do que isso, melhorar a qualidade do gasto público. Então, só colocando assim, esse ponto de tem uma crise e ela deveria ser a oportunidade para tocar em temas mais polêmicos e sensíveis, isso realmente vai adicionando a essa baixo, né, esse quadro de uma economia que cresce tão pouco e precisaria crescer muito mais diante dos nossos desafios sociais. Em relação à discussão da regra do teto, que é aquela regra que tenta disciplinar um pouco as finanças públicas, quer dizer, no sentido de conter o crescimento dos gastos. Ela não é suficiente para resolver, né? Mesmo cumprindo a regra do teto, não é suficiente para conter o crescimento da dívida pública por um bom tempo, é verdade, mas já é um passo muito importante para sinalizar que, olha, tem um compromisso com essa arrumação, né? Então, é a pessoa que está fora do peso que fala, não, olha, eu vou seguir esse regime aqui, quer dizer, tem um compromisso. Você, nesse momento, fazer flexibilizações da regra do teto, e eu falo flexibilização porque eu não acredito que nem o Congresso, nem o Executivo tomariam uma decisão dessa, o Executivo propor e o Congresso aprovar, a simplesmente acabar com a regra do teto, que foi uma regra constitucional criada no final de 2016. Esse cenário que, olha, rasga o teto, não vamos fazer, esquece, manda uma emenda constitucional, acaba com o teto e o Congresso abraça isso. Isso é muito improvável, que a gente pode ter ao meio do caminho alguma flexibilização, que eu acho que é bastante possível que aconteça. Agora, a questão é sempre assim, qual o custo-benefício de você tomar essa decisão? Se você faz essa flexibilização apenas para gastar mais e não põe em contrapartida alguma reforma, uma agenda clara que você fala, olha, nesse curto prazo eu vou precisar gastar um pouco mais do que eu pretendia, mas olha, estou fazendo aqui uma reforma administrativa, estou fazendo outros ajustes na economia, que tal que essa piora agora, ou esse desvio de trajetória, ele é temporário. Claro que seria mais palatável. O problema é que a gente não vê isso do governo. Então, simplesmente flexibilizar para gastar num estado que a gente sabe que não gasta bem, a qualidade do gasto público é ruim, aí eu acho o custo-benefício dessa decisão, quer dizer, não acho que seria sábio fazer isso. Doutora Zeina, dependendo desculpa, Cláudio, dependendo da pressão inflacionária
e nós temos tido alguns números preocupantes, e também, claro, da relação real e dólar. A Selic pode ser pressionada em outra direção, pode começar a subir, o Banco Central pode começar a rever a política de manter a taxa básica baixa? Sim, acho que a tendência é talvez o Banco Central ter que antecipar o que a gente chama de normalização da política monetária. Hoje a gente tem uma taxa de juros, a taxa Selic do Banco Central em 2%, ela é muito baixa em relação àquilo que deve ser provavelmente o ponto morto, vamos dizer assim, né? Então ela está num patamar que está estimulando a economia, como se estivesse ali acelerando o pé, né, colocando o pé no acelerador. Tem que pôr no ponto morto em algum momento, e o Banco Central faria isso quando percebesse que, de fato, a inflação já caminha para a meta, de forma saudável e tal. Bom, talvez essa normalização tenha de vir mais cedo, e o mercado cada vez mais está aos poucos, antecipando aí a data que se acredita que o Banco Central vai ter que fazer essa mudança. Por quê? Porque você tem essas questões fiscais, daí pressiona o dólar, daí porque pressiona o dólar, acaba bem ou mal aumentando essa piora da inflação, tudo muito suave. Veja, não é que a gente vai acordar e a inflação explodir e o Banco Central vai ter que fazer um choque de juros, não se trata disso. Se trata de uma deterioração que você vai vendo na margem e, obviamente, se pudesse evitar surpresas nessa linha, seria bom, né? Você vai ali com uma piora do ambiente macroeconômico que não é bem-vindo nesse momento que a gente tem uma economia tão frágil, certamente. Agora, mesmo que a gente tenha esse movimento antecipado do Banco Central, como eu disse, não é que a gente vai ter os juros pulando, saltando, né? Teria que ter realmente um outro cenário internacional e certamente um quadro de muita irresponsabilidade interna, o que eu não acredito. Eu não acredito. Apesar de ver um governo que às vezes fica batendo cabeça e não tem uma agenda clara, o Ministério da Economia fala uma coisa, outros ministros falam outra, o presidente também não se posiciona, fica sempre aquela sensação de que pode ter algum retrocesso na agenda econômica. Mas eu também não acredito que seja algo extremo. Acho que, bem ou mal, é um governo que tem algum pragmatismo, né? Então, o ponto é assim, olha, talvez a gente tenha um cenário mais difícil do que a gente gostaria, do que a gente imaginava, uma economia muito medíocre, mas não é que a gente vai ter uma explosão da inflação. O complicado da inflação, na verdade, é que geralmente essas pressões, e aí pegando a questão do câmbio, enfim, machuca muito os alimentos, machuca muito a inflação de alimentos, que é mais sensível, que o repasse também é mais rápido. E isso tem implicações sociais, isso tem implicação na vida das camadas mais populares. Então, não é uma questão apenas do Banco Central subir juros, é uma questão também de bem-estar social. Doutora Zênia, por falar em bem-estar social e camadas mais pobres, a senhora tem criticado o fato de que o governo gastou demais na concessão do auxílio emergencial, gastou mais além do que deveria, né? Mas, de outro lado, esse gasto não foi necessário no sentido de se criar um colchão, né, como é que eu diria, para amparar exatamente essas pessoas mais pobres. O auxílio emergencial também não favoreceu a própria retomada da economia, na medida em que esse dinheiro circulou, esse dinheiro foi gasto e também gerou impostos, ou seja, o governo recuperou uma parte desse dinheiro que foi distribuído com auxílio emergencial. É por isso tudo que eu gostaria que a senhora explicasse melhor isso. Por que é que o governo gastou mais do que devia e, portanto, fez um gasto mal feito, né, com auxílio emergencial, a ponto de prejudicar a economia no Brasil? Uhum. Bom, infelizmente não tem milagre, né? Quer dizer, na hora que você faz um estímulo ao consumo, a reação da economia é rápida, mas de curto prazo. Não é isso que vai gerar emprego. Não é isso que vai gerar emprego de verdade, pensando numa perspectiva de médio prazo. Você pode até localizadamente gerar alguma, principalmente por causa da reforma trabalhista, tem o trabalho intermitente, enfim, alguns informais também ganham espaço, que dá um alívio, mas isso é feito de curto prazo. Então é importante colocar o seguinte: o auxílio emergencial foi uma decisão acertada, necessária,
atingir os informais foi essencial? Sim, isso é muito importante ficar claro. Esse socorro, ele era indispensável. Mas, como tudo, quer dizer, o diabo está ali nos detalhes, acho que teria sido importante fazer uma maior calibragem. Então, na hora que, por exemplo, se decidiu R$600, o governo queria inicialmente 200, o presidente tirou da cartola R$500, não conversou com o Ministério da Economia, né? Aí o Congresso falou, então vamos fazer 600. E aí, é claro, o Congresso, ele não vai ser mais realista que o rei. Ele não vai chegar e falar, presidente, mas 500, tem certeza? Claro que não. Isso tem que ser pautado pelo presidente, né? E aí tornou-se, né, ficou esse valor, e mais do que isso, atingindo 68 milhões de pessoas. É muito além da nossa população informal. E que os dados mostram, né, os especialistas que olham lá a abertura dos dados, de acordo com as pesquisas ali, os dados do IBGE, é que você tem um contingente bastante grande de pessoas que não seriam elegíveis, na verdade. Eu nem estou falando de fraude, que isso também aconteceu. Tem um número razoável ali de pessoas que, de fato, não poderiam estar recebendo, mas o que eu estou falando de pessoas que, de fato, não precisavam aquele benefício. Uhum. E o meu ponto, só para concluir meu raciocínio, ainda que você gere um crescimento rápido do consumo, e isso a gente está vendo na indústria, a indústria está com produção muito acima, né, ou sensivelmente acima do passado, isso é artificial. E você tem que entender que a conta tem que ser paga. Então, a arte aqui na política econômica é a calibragem, não é binário, com auxílio, sem auxílio, tinha que fazer o auxílio. Mas se tivesse feito menos estímulo ao consumo e mais, por exemplo, políticas para apoio a novas empresas, como, por exemplo, a gente viu em outros países, o Brasil, nesse mix entre socorrer o consumo e socorrer empresas, ou socorrer pessoas e socorrer empresas, a gente foi o que mais foi, ou dos que mais foi na linha de socorrer pessoas. E tudo tem um custo e benefício. É sempre custo-benefício, é isso. Não se trata de dizer para fazer ou não fazer. Agora, e olhando para frente, hein, Zeina? Porque esse é o retrato do que foi feito até agora com o auxílio emergencial. Com esse nível altíssimo de desemprego que a gente tem hoje, a gente sabe da relevância que é qualquer tipo de auxílio colocado concretamente na economia. Como é que você enxerga isso? Existe a questão do teto, gastos que não podem ultrapassar esse limite. Há também a necessidade hoje da economia de ter ali algum tipo de propulsão e de ajudar essa camada gigante da população que ainda sofre os efeitos da pandemia. Qual que é a calibragem que você enxerga daqui para frente possível? Olha, tem toda essa discussão de fazer o Renda Cidadã, que seria um Bolsa Família turbinado, porque a gente tem que reconhecer que ainda há muitas incertezas do lado da saúde, a gente não sabe quando vai ter a vacinação em massa, e tem um contingente grande de pessoas, principalmente na informalidade, que estão em atividades que dependem da circulação de pessoas. Então, teria que ter ainda algum tipo de socorro. Eu concordo com isso. Isso acho que é algo bastante concreto. A questão é definir exatamente quem é esse grupo, e acho que aqui o governo deveria fazer algo mais conjunto com os governos locais, quer dizer, as prefeituras, enfim, os governos locais, ajudando a melhorar o cadastro dessas pessoas, de garantir realmente que esse recurso está chegando onde precisa, que não é o caso, tem muito desvio. Doutora Zeina. Então, infelizmente, pois não. Eu vou deixar a senhora concluir, mas eu queria saber o seguinte, já saiu uma manchete com mais uma declaração do ministro Paulo Guedes, dizendo o seguinte, que em 2021, se o país não fizer nenhuma besteira, a gente pode crescer de 3% a 4%. A senhora concorda com essa afirmação? Tá, então só terminar o meu raciocínio ali. Uma política como essa, que vai ser provavelmente necessária, até por a questão da saúde, é muito importante que sejam realocados recursos do orçamento, né? Não é que a gente gasta um pouco, a gente gasta muito e gasta mal.
Então, tem que usar essa oportunidade desse momento fiscal para aproveitar isso, inclusive, para melhorar a qualidade do orçamento público. Dá para melhorar, dá para ter, por exemplo, uma reforma administrativa mais ambiciosa que já tem efeitos de curto prazo. Dá para aprovar uma PEC emergencial que você reduza transitoriamente remuneração do funcionalismo, e, é claro, redução da jornada, para abrir espaço no orçamento. Seria um benefício transitório, que é essa renda cidadã, né? É transitório, numa situação de contingência, então que se encontrem recursos também nessa linha. Então, eu acho que é possível conciliar. E não falta capacidade técnica do Ministério da Economia para encontrar soluções. A questão agora é política. O Ministério da Economia propõe uma coisa, o presidente fala, não, isso eu não quero. Então, enfim, governar é fazer escolhas e escolhas difíceis, né? Em relação à frase do ministro, veja, boa parte do que a gente pode ter de crescimento no ano que vem vai depender de como fecharmos este ano. Tem uma questão aqui que é uma coisa muito mais técnica, que é o seguinte, se a gente, que é um efeito, eu diria, estatístico apenas, que é o seguinte, se a gente fechar o último trimestre muito bem, ou seja, tivemos um resultado robusto no terceiro trimestre, que tem casas ali trabalhando no intervalo entre 8% e 9%, e que mais do que isso, que o último trimestre for robusto, isso por si só já eleva de tal forma o patamar do PIB, que quando a gente chega no ano que vem, por mero efeito estatístico, que é o cálculo do crescimento do PIB, é a média do ano contra a média do ano anterior. Então, só por isso, já daria um bom resultado. Algo como 3% já estaria garantido, 3,5%, aí depende das projeções para o final do ano. A questão, quando a gente olha os vários números de projeção do mercado financeiro, é que mesmo que esses números possam variar, né, tem um leque grande aí de projeções, quando você vai lá e tenta entender a diferença entre as projeções, é muito mais por esse efeito estatístico de 2020 do que pela perspectiva de uma puxada mais forte em 21. Isso é importante ser colocado. É boa explicação então, mesmo. A ideia é que o ano que vem, de fato, é um crescimento mais lento. Agora, o que eu concordo com o ministro é o seguinte, se o governo tiver uma postura mais ambiciosa, né, é possível termos surpresas e não ser um crescimento que a gente olha a cada trimestre muito modesto no ano que vem. Mas aí, de novo, é uma questão política, do quanto o governo está disposto a enfrentar agendas difíceis. Eu queria agradecer a Zeina Latifi, economista, falando conosco aqui ao vivo nessa longa conversa na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Zeina. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.